gente falar sobre leituras mais recentes, então eu decidi fazer esse vídeo aqui juntando aí a somatória dos livros de janeiro, fevereiro e março, já que eu não tinha feito nenhum livro recente desses meses, então eu decidi fazer todos em um só. Então aqui está a somatória de todos os livros que eu já li em 2021. Olá, meu nome é Giovanni, bem-vindos ao meu canal. E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre livros que eu li recente aí, todos os livros, as notas que eu dei, que eu achei, que eu deixei de achar. Alguns desses livros eu já falei pelo canal, então quando eu vou falar desses livros vai aparecer alguns cards aí. Mas antes de eu começar a citar pra vocês e falar pra vocês quais são esses livros, não se esqueça de se inscrever neste canal, dar like no vídeo, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, lá eu sempre postando o que eu tô lendo, assistindo, fazendo qualquer coisa, os bastidores por trás desse canal. E também, se você já me segue nas minhas redes sociais, provavelmente você já viu a maioria desses livros, porque eu sempre posto lá qual foi a nota e o livro que eu finalizei, então provavelmente você já viu a maioria desses daqui. E também não esqueça que aqui na descrição tem um link na Amazon, qualquer coisa que você queira comprar na Amazon, comprando por esse link vocês ajudam o canal a crescer, porque o valor que você compra é convertido em uma pequena comissão para o canal. Então eu vou fazer aqui todos os livros que eu li cerca de 5 livros em janeiro e 5 livros em março. Em fevereiro foi o único mês que eu flopei até agora, eu só li um livro, mas esse livro ele basta pra entender como foi o mês de fevereiro e vocês vão entender o porquê. O primeiro livro que a gente vai falar sobre ele é Pessoas Normais. Esse livro ele vai entrar aqui em fevereiro porque foi o mês que eu finalizei, mas ele não é o mês que eu comecei a ler no final do ano passado, lá pra dezembro mais ou menos. E se eu não me engano é um dos livros que tá na minha lista 20 dos 20, é porque agora eu não vou lembrar. Eu comecei esse livro achando que não ia ter muita coisa, sabe? O pessoal falava muito do livro e eu comecei achando estranho mais ou menos. Mas aí no final eu já tava me acabando de chorar e eu não conseguia largar o livro, e eu fui lá e finalizei e eu achei perfeito, dei 5 estrelas pra esse livro. Eu marquei muito esse livro e eu ainda tô pra assistir a série, pra fazer aquele vídeo lá do livro versus adaptação, então vai sair um vídeo ainda específico desse livro e específico da série também. Especificamente eu acho esse livro muito interessante, mas é um livro que vai ser 880, porque a autora, a Sally, ela tem uma pegada um pouco diferente na escrita dela. A escrita dela é completamente diferente da escrita que a gente já tá acostumada. Não usa travessão, por exemplo, os livros dela. Pegando uma página aqui super aleatória, você não vai ver nenhum tipo de travessão o tempo todo, mas sim, existem falas e eu não achei nem um pouco confusa, mas é a questão de adaptação, sabe? Você adaptar com a escrita da autora. Eu tenho muita vontade de ler outros livros dela, eu sei que ela tem outro com alguma coisa amigas, eu não vou lembrar agora o título de cabeça, mas eu gostei demais porque é um livro que vai falar sobre relacionamentos e são pessoas normais, como falar relacionamentos reais mesmo, que vai ter uma trajetória incrível esses dois personagens, que é o Connell e a Marianne, não sei como é que você vai querer pronunciar aí. Eles estão lá na Irlanda, né? Pra quem não conhece a história como um todo, eles são do colegas de classe, eles são amigos, só que dentro do colégio ele é o maioral, ele é o topzera e ela é a esquisitinha, ninguém gosta dela e etc. E quando a gente sai desse meio de colégio, a Marianne ela tem uma condição financeira muito melhor que a do Connell e a mãe do Connell trabalha pra a família dela, né? Ela é como empregada e tudo mais. Então eles têm uma relação ali fora do colégio, dentro do colégio é como se eles não se conhecessem. E aí a gente vai ter ali um relacionamento um pouco conturbado, porque o Connell tem toda essa questão dele ser popular e etc, e ela não e tudo mais. E aí quando eles vão pra faculdade, a gente vai ter uma inversão de papéis, enquanto ela vai virar popular, ela vai encontrar pessoas que não são tão parecidas com elas, mas tem ali uma classe social parecida com ela e tudo mais. E a gente vai ver o Connell, que ele estava ali num ambiente em que ele cresceu conhecido, então ele tem muitos amigos, para um ambiente que ele não conhece ninguém. Então a gente vai ver esse papéis invertendo, enquanto ela vai se tornar popular, ele vai se tornar aquele que é o esquecido, o esquisitinho ali do lado. Então a gente vai ter essa relação e eu gostei demais desse livro. Foi 5 estrelas, eu achei que eu não ia dar 5 estrelas, mas eu chorei tanto. E eu ainda não assisti a série porque eu acho que eu não tô preparada ainda pra terminar essa série, terminar essa história desses personagens, porque eu só chorei tanto, só lendo o livro, eu não quero nem imaginar além da série, assistindo a série, entendeu? Então assim, ficou por isso, mas eu indico muito pra quem quiser ler esse livro, ele vale super a pena. Outro livro que eu li já em janeiro e eu fiz vídeo aqui pro canal, tem resenha e tudo mais, foi o livro do Clube do 3, né, que eu tenho com minhas amigas, é um clube de leitura, então no mês de janeiro a gente leu Verity. Eu não vou me estender sobre esse livro porque eu falei aqui no canal sobre ele, tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, mas em resumo, a nota que eu dei a ele foi 4,5, eu não lembro se naquele vídeo específico eu tinha dado 4,5, porque eu meio que mexo nas notas depois que eu leio, eu começo a refletir sobre algumas coisas,
estrelas, mas como a gente tá fazendo esse vídeo mais recente, na minha tabelinha de leitura tá lá 4,5, então possa ser que eu tenha mudado ou não. Mas se você quiser ver me falar um pouco mais sobre essa história, você pode ir lá assistir. Eu não dou nenhum tipo de spoiler nesse vídeo. Foi a minha primeira leitura da Colleen Hoover, então preciso dizer que eu gostei bastante. E eu sei que ela vai lançar outro livro agora que se chama Layla. Na verdade ela já lançou e a galera está trazendo agora mais uma vez um livro dela, que é um livro que tem uma pegada parecida com Verity, e eu estou animada pra ler, porque como eu já falei, eu não gosto muito dos livros que ela escreve, dos outros tipos de livro lá. Até eu sei que ela acabar, enfim, um bocado de livro de romance e drama que ela tem, eu não curto muito, mas eu gostei desse Colleen Hoover porque é um livro que eu odiei todos os personagens e é por isso que eu gosto desse livro. O próximo livro é o meu vício do momento, que é o quê? Romance de época, e foi um dos livros que eu dei 5 estrelas também, porque eu fiquei apaixonada e eu com certeza favoritei esse livro pra minha vida, que é O Marido de Faz de Conta. Esse livro aqui, eu acho que eu já falei pra muitas pessoas, eu já teve gente que disse que só queria ler por conta que eu estava tão animada com esse livro, mas é um livro que eu gostei bastante. A gente foge um pouco desse rumo de romance de época, porque a gente tem sempre aquela questão do duque, da duquesa, enfim, né, correr de sociedade e tudo mais. Esse livro aqui a gente vai começar primeiro com a Cecília e com o Edward. O Edward tá ali, tomando uma pancada na cabeça, está acabando de acordar ali e não lembra muito do que aconteceu. E assim que ele acorda, ele vai ver a Cecília, e a Cecília vai estar sendo chamada de Senhora Rosquebai, que é o sobrenome do Edward. Então ele fica se perguntando ali, eu casei, o que foi que aconteceu? E aí a gente vai ter aí a Cecília, que ela vai contar essa pequena mentirinha aí pra dizer que ela é, na verdade, a mulher do Edward. Então eles são casados ali. Quando ele acorda, ele acha que está casado com a Cecília. A Cecília é irmã de um amigo do Edward, que é o Thomas. Eles estão especificamente, esse livro se passa em Nova York, que o Edward serve pro exército e ele está ali pra lutar um bocado de guerra e enfim, né, 1800 e tanto, tinha guerra pra tudo que era lá. E a Cecília, ela foi pra lá, pra Nova York, né, ambos são da Inglaterra, e um tá lá, trabalha, e ela foi pra lá, a Cecília, porque o irmão dela sumiu, desapareceu. E ela foi pra lá para procurar, achou que ela não conhecia muitas pessoas, e ela conhecia o Edward, que era amigo do Thomas, por conta de algumas cartas que ela tinha trocado com o irmão. Então, quando ela descobre que o Edward está internado, né, não é nem bem internado, porque ele não tá internado, ele tá lá pra ver o que que dá, é tipo isso. E aí a única forma dela chegar até o Edward é contando que era a mulher dele, e aí quando ele acorda, ela já tá naquele negócio ali, ele já pega ela ali no momento em que tratam ela como a Senhora Rosquebai, e ela usa esse sobrenome, que ela é novo dela agora que ela é casada, pra poder conseguir receber informações do irmão. E aí fica, a gente sabe que tem aquela mentira, e a gente passa aquele livro todo ali tentando entender essa mentira, quando é que ela vai contar, pelo amor de Deus, conta. Você fica naquele nervosismo, se ele vai lembrar todas as memórias, porque ele tem um apagamento ali de 2 meses, mais ou menos, por conta dessa batida, dessa pancada que ele recebeu na cabeça. Então é um livro bastante divertido, mas é um livro que você fica com aquela agonia, porque você tá vendo a mentira acontecer e você não sabe como é que vai desenrolar. Mas foi um livro que eu gostei demais e eu dei 5 estrelas, porque, como eu falei, foge totalmente daquele negócio do romance de época, então está aqui. O próximo livro é um livro de sagas que eu comecei e que era uma leitura coletiva, que era pra ler a saga inteira, e eu não terminei, eu parei no primeiro livro. Eu estou com o vlog desse primeiro livro guardado até hoje e eu não sei o que é que eu vou fazer, porque assim, eu ia gravar o vlog lendo a saga inteira e no final eu só li o primeiro livro, então eu não sei se eu publico o vlog, se eu faço um vídeo só falando sobre isso, e se aí se acabar lendo dos outros eu falo dos outros também. Não sei o que é que eu faço, comenta aí embaixo o que é que vocês acham que eu tenho que fazer. Mas esse livro específico é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, o primeiro volume. Eu dei nota 4 pra esse aqui, então vocês podem ver que não teve nenhuma nota ruim, assim, entre todos os livros que eu li durante janeiro. Eu não tenho muito o que falar sobre o Percy Jackson, eu gostei bastante da aventura. O primeiro livro, como um todo, não foi muita surpresa, assim, eu já tinha assistido o filme, né, então tinha umas referências. Só o primeiro também, porque dizem que o resto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o primeiro tem algumas coisas, então não foi tão, assim, diferente daquilo que eu já conhecia da história de Percy Jackson como um todo. Apesar de que teve muitas outras coisas inclusas aí dentro desse livro. Mas o que eu preciso dizer é que é uma experiência muito boa e que eu quero continuar a saga inteira. Era por ter feito uma coisa só, mas eu acabei não conseguindo levar porque eu tava com muitas leituras durante o mês de janeiro, muitas leituras coletivas, etc, etc. E aí eu acabei largando de mão a saga inteira. Eu comprei até Logos do Olimpo pra ler um seguido do outro, depois ler as Crônicas do Kane, né, ler os 3. Era uma meta que eu tinha pro ano, ler todos os livros do Rick Riordan, ou pelo menos essas 3 primeiras sagas, porque eu já tenho aqui em casa. Pode ser que no futuro eu faça isso, ainda tem muita coisa pra acontecer, a gente tá só no 3º mês ainda. Então quem sabe aí mais pra frente eu faço um mês só lendo Rick Riordan, quem sabe, no futuro, no futuro. O próximo é aquele bendito maravilhoso Harry Potter. Esse aqui também é O Prisioneiro de Azkaban. Eu dei 4 estrelas e meia porque eu gostei demais. Aqui a gente vai conhecer
Sirius Black. Então, assim, Twitter meio que dá spoiler de tudo. Tudo bem que Harry Potter não é mais spoiler de nada, porque, bom, assim, Harry Potter existe aí há anos, então eu não posso estar reclamando de estar levando spoiler. Esse aqui é o terceiro livro da saga. Eu tava naquela saga de ler todos os livros de Harry Potter e eu ainda estou. Vai sair a TBR no mês de abril e vocês vão perceber que já é o terceiro mês seguido que eu coloco o mesmo livro, que é Cálice de Fogo, né, que é o quarto livro, mas era pra eu ter lido em fevereiro e já está pra abril. Por quê? Porque então naquela preguiça, porque o livro era muito grosso e etc. Eu comecei a ler, aí eu parei, aí eu comecei a gravar o vlog, aí eu parei de gravar o vlog porque eu parei de ler o livro, enfim, uma confusão. Mas eu acho que em mês de abril vai sair também esse livro aí. Eu espero que saia. Mas esse livro aqui, como eu falei, foi um dos melhores. Eu acho que entre os três que eu já li agora é o melhor. E eu espero que comece a aumentar aí. A única coisa que eu acho, como sempre, é que tá sempre aquela narrativa de início, etc, que cansa um pouco. Mas esse aqui, ele já tem uma mudança diferente daqueles outros, porque ele já começa ali com o Sirius Black atrás do Harry Potter. Então eu achei muito massa, diferente dos outros dois. Então eu dei 4,5 e foi minha última leitura de janeiro. E é um livro que também tem vlog aqui no canal, então vocês vão lá que eu vou deixar tudo aí nos cardzinhos. O próximo também tem vlog de leitura no canal e eu não vou falar muita coisa, não vou me estender, porque eu dispenso comentários, que é O Príncipe Cruel. Eu já falei que eu não gostei desse livro, todas as minhas opiniões estão naquele vídeo, então vocês vão lá assistir. Falando por cima, eu dei aqui 2,5 estrelas, tá bom? Não gostei do livro, achei que o livro tem muitos pontos fracos do que pontos fortes, então eu vou deixar aí só pra vocês irem, seguirem aí, cliquem aí e vão lá conhecer o que foi que eu achei. E aí a gente passa para as leituras do mês de março, que foi esse último mês agora que teve. Estamos finalizando ele hoje, nesse momento, então aqui tá todos os 5 livros que eu já li, porque como a gente tá finalizando hoje, eu não tô, né, lendo nenhum livro, não terminei nenhum outro livro. Eu tô com 2 livros em andamento ainda aí, mas vai se estender, eu acho que pra abril. E abril a TBA tá grande, então pode ser que vá passando para outros meses aí. Mas uma hora termina, tenha fé em Deus. O primeiro livro que eu li esse mês foi Desejo de Escândalo, da Lohane Helf. Eu tenho outros livros da autora aqui. Essa saga aqui, como um todo, vai contar a história dos irmãos Trelawney. É uma história um pouco diferente, porque a gente vai conhecer aqui irmãos bastardos, ou seja, aquelas crianças, aqueles filhos que eram filhos de alguém importante com outra pessoa sem ser a esposa dele, né? Os filhos bastardos. Normalmente eles davam esses filhos bastardos para viúvas nessa época, e as viúvas criavam ou até mesmo matavam. Então a gente vai conhecer essa família que tem várias crianças bastardas que estão lá, que a viúva, né, a mãe deles não matou eles, então eles têm essa criação aí diferente. Nessa história específica a gente vai conhecer o Mick, que é o Trelawney, né, é o filho bastardo. E a gente vai conhecer aqui a Lady Aisling. Ela é órfã, então ela mora na casa de outro casal, do Duque e do Duquesa, que eu não vou lembrar, eu não vou conseguir pronunciar o sobrenome deles aqui. Mas ela mora lá porque os pais dela sofreram um acidente e aí ela perdeu os pais e ela tá morando com eles lá. E foram quem ajudou a criar ela, já que os pais dela tinham morrido. E ela tá prometida, entre muitas aspas, porque ela não tá prometida, só que pelo fato deles crescerem junto e não serem irmãos, eles meio que entendem que eles têm que ficar junto, meio que casar. E o Mike Trelawney, ele tá disposto a entrar naquela família, porque na verdade o pai dele, né, que é o cara que deu o filho pra outra pessoa, é esse tutor da Lady Aisling. Então o Mickey vai tentar acabar com a vida do irmão para que o pai dele se sinta culpado por alguma coisa, enfim. E entre todo esse processo, ele tem aí a Lady Aisling, que ele quer conquistar ela também, já que ele quer, né, falir com o irmão dele, etc, como meio que uma vingança, vamos dizer assim. Ele tá atrás de uma vingança. É um romance de época, então assim, a gente já sabe muitas coisas que acontecem pela frente, mas eu gostei também porque a gente vai ter aí esse polo diferente também, que não é das pessoas de alta sociedade, é uma pessoa que é bastardo e eles são vistos como pessoas que ficam à margem da sociedade. Tem muito esse questionamento, porque muita gente não gosta de filhos bastardos. Então a gente começa a entrar na discussão de, por exemplo, se os filhos eles têm culpa pelo que os pais são. Então é um discurso um pouco interessante quando a gente lê esse livro, e foi outro livro que eu dei 5 estrelas, porque, enfim, né, eu falei tanto desse livro aqui que era impossível dar outra nota, e eu estou muito animada para ler os outros livros, que são de outros irmãos do Mick, e um deles é a Fancy, que é uma das irmãs, e que eu tô muito mais animada porque ela aparece bastante aqui nesse livro. E já que a gente continua aí, eu vou falar sobre outro livro que eu gostei demais esse mês de ler, foi O Clube dos Homens. Esse também foi um livro do Clube do capítulo 3. Eu li esse mês aqui agora e eu simplesmente amei demais a história. Pra quem não conhece a história também, a gente vai contar a história do Gavin e da tia. O Gavin, ele é um jogador de beisebol muito famoso, muito interessante. A gente já começa aqui o livro sabendo que a esposa dele, que é a tia, pediu o divórcio. E aí começa que ele não quer esse divórcio, ele quer a tia de volta e etc. E aí os amigos dele de time
mostram pra ele que é o clube dos livros dos homens, onde eles leem livros de romance pra tentar ali, né, saber entender esse mundo feminino e reconquistar a esposa, porque todos eles ali já passaram por um momento de divórcio, né, que em algum momento a mulher pediu divórcio e eles tentaram reconquistar a sua mulher, e é por esse momento que a gente começa a passar aí o livro. Esse livro, inicialmente, no final, eu dei 5 estrelas pra ele, porque eu gostei demais, porém, eu fui lá e baixei a nota por um motivo que foi pontual durante o livro, que eu me irritei bastante, que é o relacionamento da tia com a Liv, que é a irmã dela, porque ela deixa a Liv simplesmente se meter em todo momento no relacionamento dela, e o motivo específico pelo qual ela pediu divórcio é muito pessoal, tanto pra ela quanto pro Gavin, e a Liv fica se metendo, e quando a irmã dela fica querendo fazer, tipo, ter uma decisão específica relacionada ao casamento, ela fica se metendo, achando que a irmã dela não é pra fazer isso e aquilo e etc. Então, assim, eu não consegui engolir, e eu acho que a tia meio que, não sei, sabe, ela poderia ter evitado isso. Porque quando é um relacionamento, o relacionamento é entre você e a outra pessoa, e não precisa ficar outras pessoas se metendo. A decisão, querendo ou não, é sua, a não ser que sejam motivos muito graves, a não ser que a gente fala sobre relacionamento abusivo e etc. Mas nesse livro aqui específico não é, e eu achei que a irmã dela só me incomodou e tava ali só pra incomodar. Então, por esse motivo, eu baixei minha nota e dei 4,5. Não foi muito, mas eu achei um salto aí um pouco diferente. Um livro que eu li em e-book já esse ano, que foi Sexo Sem Amor, eu já gravei vídeo desse canal. Vou deixar o link aqui nos cards pra vocês irem lá assistir, porque eu conto tudo o que foi que eu achei, porque foi que eu não gostei do livro e etc. Foi um livro experimental, e foi um livro que eu dei 2,5 estrelas. Pra você entender por que foi que eu dei isso, é só você ir clicar aí nos cardzinhos e ir lá conhecer. O próximo livro que a gente vai falar aqui é Match Imperfeito. Eu não vou me estender muito sobre esse livro, porque vai sair vídeo sobre ele aqui também. E eu vou fazer o livro versus adaptação, porque possui a série na Netflix e eu já assisti. Foi um livro que eu ganhei no Turista Literário e teve uma leitura coletiva esse mês, por isso que eu li ele, e eu estava muito animada para ler ele também. Eu gostei demais, foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei, porque eu amei esse livro, e também vai trazer discussões importantes sobre a nossa realidade como pessoas vivendo um relacionamento, e como a sociedade tem esse negócio de uma mulher não é pra casar, ou a mulher só pra trabalhar e etc. E aquele famoso, quem foi que disse, a mulher não pode ter um relacionamento e trabalhar ao mesmo tempo. Por que que a gente tem que escolher? Então a gente começa a ter outras coisas. Claro que a gente vai falar sobre um livro que vai ter descendência indiana, então vai ter um peso cultural muito maior nos personagens do que falando como um geral entre si. Então é um livro muito interessante pra gente conhecer outra cultura, e é um livro muito fofinho, muito gostoso de ler também. E o último, e não menos importante, o último livro que eu li durante esse mês de março foi Amor Gelato. Foi o primeiro livro que eu fiz resenha no Scooby, porque eu tava muito emocionada quando eu terminei esse livro. Eu comecei esse livro não gostando muito dele, por alguns motivos, porque os personagens tinham algumas falas meio bobas, tipo, tinham umas conversas meio estranhas. Eu fiz até um vlog recentemente falando sobre isso, pra vocês irem lá. Me apeguei tanto aos personagens, a maneira como a autora retrata a Florença. Você sabe quando você tá lendo o livro, você para, não, eu preciso ver onde é que a personagem tá, e eu ia procurar onde é que ela tava, o local, para poder ir me apaixonando ainda mais pelos personagens. E pelo Florença como um todo, eu não posso morrer sem ir nessa cidade por conta desse livro. E simplesmente fiquei apaixonada pelo toda a trajetória dos personagens. E é um livro que vai falar um pouco sobre superação, porque a personagem principal aqui, a mãe dela morreu, então ela tá de luto. A gente vai ter ela revivendo essa história da mãe dela. Ela é mandada por Florença para ficar com o pai dela, um pai dela que ela não tinha contato, um pai que ela não conhecia, e foi um pedido da mãe dela que ela fosse para casa do Raul, que é o pai dela, depois que ela morresse. Então ela vai passar lá uns verões na Itália, e aí a mãe dela manda um diário, que ela tem costume de escrever diários, para ela poder ler e reviver um pouco desse momento em que a mãe dela estava ali na Itália, porque elas são dos Estados Unidos, né? Ela mora nos Estados Unidos, a mãe dela passou um verão lá, e ela também vai passar agora um verão lá. E aí a gente tem esse momento de ela reconhecendo e conhecendo a mãe dela, e ela também conhecendo o amor, um primeiro amor aí, depois de toda essa confusão que ela teve com a mãe dela e tudo mais. E ela, nesse momento de superação, e a parte mais estranha, né, que acaba meio que não sendo tão estranho, é que ela mora em um cemitério. Sim, ela tá morando dentro de um cemitério. Então, assim,
É uma história bem levezinha, bem engraçada, apesar de ter me irritado no início, assim, com alguns personagens, porque eu achava as conversas meio boba, mas no final deu certo. Então é outro livro que eu dei 5 estrelas favoritadas. Você viu que eu dei muitos 5 estrelas e 4 estrelas, acho que eu tô sendo uma pessoa muito fácil de ganhar recentemente aqui agora, eu tô achando. Mas enfim, era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo se você já leu ou tem vontade de ler algum desses livros aqui que eu citei. Se você já leu, não deixe de dizer aí sua opinião, qual foi a nota que você deu, eu vou amar saber. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.